Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e vim falar com você sobre o termo de abertura de um projeto. O termo de abertura pode ser considerado um dos principais documentos para a iniciação de qualquer projeto. Isso porque esse documento tem um importante papel para o processo de iniciação do ciclo de vida de um projeto. Dentre as principais razões que indicam o termo de abertura como um dos documentos mais importantes do projeto estão a autorização formal para a existência do projeto, ou seja, esse documento indica que o projeto pode ser iniciado, pois foi autorizado pelo patrocinador ou pelo cliente. É feita a nominação do gerente do projeto e suas principais atribuições, responsabilidades e limitações. Quando o projeto é realizado em uma organização com prática e experiência em projetos, é muito comum que os gerentes sejam fixos e muitas vezes já sejam colaboradores da organização. Em casos de projetos isolados, o gerente pode ser indicado pelo patrocinador, cliente ou o responsável pelo projeto. Outra característica importante desse documento são as diversas informações relevantes geradas para as etapas futuras de planejamento e execução do projeto. As informações levantadas nesse momento são genéricas e não apresentam muitas vezes um alto nível de detalhamento, mas apresentam o suficiente para as compreensões iniciais das atividades que serão realizadas. O termo de abertura não apresenta um modelo padrão e universal. Cada organização desenvolve o documento conforme as suas necessidades. No entanto, nós podemos considerar para o termo de abertura algumas informações importantes que podem ser fundamentais para o processo de planejamento mais efetivo. Vamos propor agora um modelo com algumas informações que normalmente o termo de abertura leva em consideração. O objetivo descreve a razão de existência do projeto, ou seja, o alvo que ele deve atingir ao ser criado. Para a elaboração adequada do objetivo, nós podemos utilizar o método SMART. Esse método fornece alguns critérios para a definição de objetivos. Primeiro, deve ser específico e evitar ser um objetivo genérico que permita diversas interpretações. Segundo, deve ser mensurável. Isso irá facilitar a compreensão de que o objetivo foi atingido. Terceiro, deve ser atingível, ou seja, o objetivo não pode ser muito difícil de ser alcançado. Quarto, deve ser realista, dentro das possibilidades da equipe e dos recursos do patrocinador. Quinto, deve ter um prazo para ser atingido, porque um objetivo sem prazo pode se tornar desgastante para a equipe. A justificativa se refere aos motivos pela qual um projeto foi criado. Por exemplo, atendimento de algumas determinações jurídicas ou demanda de mercado. O escopo macro indica quais são as entregas principais do projeto. No termo de abertura, o escopo deve ser genérico e não apresentar muitas especificações dos produtos. As premissas representam as ideias que são hipoteticamente verdadeiras, onde se parte da ideia de que alguns fatos são verdadeiros, como por exemplo, para a construção de uma casa, pode-se partir da premissa de que as licenças necessárias já estão liberadas. As restrições determinam as limitações do projeto, ou seja, quais são os aspectos do projeto que não podem ser violados, como por exemplo, o tempo de realização das atividades ou do orçamento. O cronograma representa o prazo máximo que um projeto tem para ser realizado ou entregue. Os projetos devem ser de curto, médio ou longo prazo, dependendo das necessidades do cliente. Os custos também devem ser apresentados de maneira ampla, não sendo necessária a descrição nesse momento dos custos de cada operação ou material utilizado. Essas informações detalhadas serão abordadas no momento de planejamento dos custos do projeto. Os riscos determinam quais serão os eventos que poderão impactar o projeto, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Ao identificar os riscos, deve-se sempre considerar como um potencial risco as premissas já indicadas. Por exemplo, se foi considerado como premissa de um projeto que as licenças ambientais estariam liberadas, esta mesma premissa deve ser considerada um risco, pois caso as licenças não estejam liberadas, haverá um impacto negativo no projeto. O gerente do projeto será nomeado no termo de abertura e também deverão ser descritas as limitações, responsabilidades e autonomia do gerente na realização do projeto. As aprovações são importantes para que o projeto seja de fato autorizado. Esta autorização deverá ser feita pelo cliente, patrocinador e pelo gerente do projeto.
Chegamos ao final de nossa primeira aula e espero ter contribuído para a sua compreensão sobre o termo de abertura de um projeto. Bons projetos e até o próximo encontro.